Meus amores, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Mais um momento de paz. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final. Vamos manter junto a nós o nome dos nossos amados que precisam da oração, da paz, da cura. E vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Médiuns, iniciando hoje o capítulo 16. O título deste capítulo é Dos Médiuns Especiais. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Aqueles que tiverem os livros dos médiuns, acompanhem a leitura. É bom, muitas vezes podemos pular alguma palavra, falar alguma outra entre linhas, mas eu gostaria que vocês, se possível, nos acompanhassem. No capítulo 16, nós vamos ler sobre aptidões especiais dos médiuns e quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. O item 185. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas, e entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que chegado eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é para o primeiro instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e a rejeitar outros matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições, quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certos que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado o desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com o desenho, com a música e etc. Alguns há que, sem possuírem de si mesmo conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas.
outros para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade dos médiuns, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias, e quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam, mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, apenas porque estes lhe convêm mais. Percebam, meus queridos, que à medida que nós vamos lendo o livro dos médiuns, nós vamos descobrindo muitas coisas em relação à mediunidade. Como se dá, como acontece, como podem existir nas comunicações uma evolução à base da inteligência desses espíritos que se manifestam. Isso não é raro, isso não é difícil, mas também podemos ter a comunicação de um espírito que tem um grau de educação elevado, mas se manifesta em um irmão simples. Mesmo ali se verá obras fascinantes, poesias lindas, que depois ele fala, não, eu nunca escrevi nada, como que eu pude? Então é preciso que a gente tenha conhecimento de fato dessa mediunidade para entendermos esses acontecimentos. Vamos conversar com o Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da audição, pelo dom da visão, pelo dom de andarmos, pelo dom de falarmos. Nós te agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família. Nós te agradecemos porque enviaste Jesus para nos ensinar, nos instruir. Nós agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Cuida, Pai, dos nossos irmãos que sofrem com os problemas físicos e espirituais, levando a cada um deles aquilo que se faz necessário para que eles evoluam espiritualmente e possam entender com mais claridade tudo aquilo que lhe acontece. Sabemos que é necessário, Pai, essa evolução moral, espiritual. Mas em nome de Jesus, isso está acontecendo aos poucos, mas está. E nós somos muito gratos, Senhor. Nós pedimos à nossa Mãe Maria que esteja em cada lar, levando o amor, o carinho, a paciência, para que todos possam se sentir abraçados, para que esse lar seja um nicho de amor, de respeito, de calor humano, e que nenhum desses componentes deste lar precisem sair para a escuridão do mundo, que são os vícios. E pedimos, Pai, tenha misericórdia. Os vícios trazem tanta dor, tanto sofrimento, tanta escuridão, que às vezes nem entendemos como pode o filho teu, que conhece o amor do lar, o amor da família,
o amor dos filhos, caminharem para esse lado. Tende misericórdia, meu Deus. Que a espiritualidade amiga se faça presente sempre, junto de todos esses irmãos que estão enterrados nos vícios. E assim, meus queridos, confiantes no amor do Pai, no amor de Jesus, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, pedindo a espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas, depositando nelas o remédio necessário a cada um de nós, e que seja feita sempre a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, meu Deus, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todas as tendências perversas. Que possamos, Senhor, trabalhar o nosso espírito para sermos realmente aquilo a que viemos ao encarnarmos. E que o nosso espírito evolua e possa também levar essa evolução aos irmãos que necessitarem. Pois teu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.